Bom dia, amigos, amigas do Facebook. Ontem foi comemorado ou lembrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E é importante que a gente debata esse tema e pensemos em incorporar essa questão no nosso dia a dia. Porque as motivações nossas, o dia a dia, são motivações que não levam muito em conta ou desprezam muitas vezes a questão ambiental. Não é? A gente está sempre muito preocupado com a nossa sobrevivência, com a nossa renda, de garantir o acúmulo de bens, né? Melhorar o nosso padrão de vida, que é natural, né? Normal, nada contra isso, é isso mesmo. Mas é importante que a gente se preocupe não só com a questão econômica, com a questão do ambiente. Acho que se há algum ponto positivo, acho que não há, mas nessa pandemia da Covid-19, é fazer a gente refletir sobre outras questões que não sejam simplesmente as questões econômicas, mas outras questões que são fundamentais também. E a questão ambiental deve ser incorporada com muito mais força nas nossas preocupações, nas nossas ações. Coisas mais ao nosso alcance, não é? Então, nós coletarmos o lixo doméstico, selecionando o chamado lixo sujo, que vai para os aterros sanitários, pode servir de compostagem, uma parte, não é? Do lixo reciclável. Isso já é uma grande ação nossa em favor do ambiente. E que ajuda a ter um aspecto social, né? À medida que a gente separa o lixo, a gente colabora com aquelas pessoas que coletam lixo reciclável e vivem do lixo reciclável. Então, tem uma atividade social, uma atividade econômica que pode ser fortalecida, olha só que coisa bonita, não é? Pela nossa ação. Além de ajudarmos no ambiente, ou seja, reaproveitarmos, não mandarmos para os aterros sanitários tudo que a gente não usa mais em casa, mas reaproveitarmos o papel, os vidros, os metais, né? Os plásticos. A gente também está tendo um alcance social. Então, essa é uma atividade que está no nosso alcance. E a gente pode até tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Por exemplo, quando acaba uma embalagem de leite na nossa casa, normalmente hoje é o leite longa-vida, não é? Que a gente consome em casa, dá uma lavada nele antes de colocar no lixo reciclável. O pessoal que trabalha com a reciclagem de lixo sabe o quanto é desagradável o cheiro de leite azedado, né? Então, vamos lavar os vasilhames, o que a gente não usa mais, para ajudar as outras pessoas. Então, a gente tem atitudes que estão ao nosso alcance e a gente pode colaborar e incorporar no dia a dia a questão ambiental. Pensar, inclusive, no nosso consumo, né? Será que a gente tem necessidade de tantas coisas materiais? Não poderíamos ser mais comedidos no nosso consumo, nos nossos gastos, inclusive de combustíveis? O combustível é muito poluente. Então, é sempre um momento, esses dias têm que ser comemorados, têm que ser lembrados, mas se a gente puder refletir sobre o seu significado e sobre a ação que nós temos em relação a isso,
isso é muito bom. Bom, eu quero dizer o seguinte: o mundo se mobiliza em relação ao meio ambiente. E tem várias coisas que a gente pode fazer, mas o mundo criou, não faz muito tempo, uma medida dos efeitos da nossa ação, da ação antrópica, ação dos seres humanos em relação ao ambiente, que é a emissão de gases de efeito estufa. Porque a gente sabe que a Terra, né, se não fosse a atmosfera da Terra, a Terra seria um planeta gelado. Né? A atmosfera que nós temos, a camada de ar que nós temos, as várias camadas da atmosfera, retém raios solares e criam uma estufa, né, que é fundamental para a nossa vida. Mas o problema é que essa estufa está ficando mais quente e vai nos trazer problemas. Então, os cientistas do mundo, quase a totalidade, sempre tem uns negacionistas, né? A gente já conhece, já sabe o quão mal, o quanto de mal faz para as outras pessoas e para a humanidade o negacionismo. Tá? Então, os cientistas do mundo que trabalham com essa questão, da questão climática, têm dito que a nossa atividade, a atividade humana, está aquecendo o planeta mais do que devia. Né? Então, o que a gente chama de efeito estufa, talvez de maneira inapropriada, porque o efeito estufa em si é bom, que não se pode exagerar nele. Né? Então, o planeta está aquecendo pela ação dos homens e da ação da sociedade. Né? E que isso vai trazer problemas. Nós vamos ter problemas em várias áreas. Esse aquecimento global, alguns preveem que se a gente não toma providência durante esse século XXI, que aliás já foram 20 anos do século XXI, né? Quase 20 anos, estamos no 20º ano do século XXI, se a gente não tomar providência, nós vamos ter comprometido a nossa existência na Terra. Nós vamos ter comprometido a agricultura, regime de chuvas. As chuvas podem ficar mais concentradas, mais torrenciais. Né? Os desastres ambientais podem ficar mais intensos. O Brasil, por exemplo, que tem hoje uma grande participação no mercado mundial agrícola, um grande exportador de produtos agrícolas, né? Hoje o estado que mais produz na agricultura brasileira é o Mato Grosso. É uma região de cerrado, região com um clima bem separado, né, entre o clima chuvoso e o clima seco. E o cerrado pode, né, algumas projeções indicam isso, dependendo de como evoluir o clima, pode ficar menos disponível para a produção agrícola. Então, nós temos riscos aí importantes que a gente tem que ser considerado. Isso não vai acontecer, isso não vai nos atingir. Eu acho que a gente tem que ser mais precavido, né? Ou mais responsável, se vocês quiserem usar essa imagem. Às vezes, mais do que precaução, acho que a gente devia nos chamar à responsabilidade. Não ter uma atitude irresponsável com a questão ambiental. Então, nós estamos emitindo gases de efeito estufa, em maior nível de dióxido de carbono, CO2, né? E isso está fazendo com que a temperatura da Terra esteja elevando e nós precisamos tentar controlar isso, diminuir, ter um equilíbrio no efeito estufa, na emissão de gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano e outros gases. Né? Metano tem uma produção muito grande de metano, por exemplo, nos lixões, nos aterros sanitários. Né?
Então a gente precisa ter atitudes para diminuir e até absorver o dióxido de carbono e emitir mais oxigênio. Então, nesse sentido, o papel da agricultura é muito grande, porque a agricultura ela faz fotossíntese, ela absorve a luz solar e, junto com a água, ela transforma o dióxido de carbono, que polui, que esquenta a terra, em oxigênio. Então, a agricultura é muito importante, a atividade agrícola, bem realizada. A agricultura também emite dióxido de carbono, mas ela bem conduzida, ela pode ter um balanço positivo. A preservação das nossas matas é fundamental nesse sentido. Nós não podemos descuidar das nossas matas. E o Brasil tem um papel aí único no mundo hoje. O Brasil e alguns países vizinhos, que é a floresta amazônica. Nós temos no nosso território a maior parte da floresta amazônica, que também está lá no Peru, está na Colômbia, na Venezuela, nas Guianas, não é? Mas a maior parte na Bolívia, eu acho que uma parte também, a maior parte da floresta amazônica, no Equador, esqueci do Equador, está no Brasil. E nós temos que ter uma grande responsabilidade sobre a floresta amazônica. Ah, mas a floresta amazônica é lá longe nada, não é? O regime de chuva do estado de São Paulo, ele é influenciado pela floresta amazônica. Então, a gente tem que se preocupar com essa questão. Pensando aqui na nossa região, eu queria aprofundar um pouquinho mais, né? Queria cumprimentar, agradecer a entrada. Estou vendo aqui a Regina. Obrigado, Regina, Kelly, o Luiz Paulo. Ô, Luiz. Oi, Kelly. Oi, Carlos Eduardo. Muito obrigado por estar entrando nesse debate. Carlos Eduardo trabalha, inclusive, na área canavieira. Então, eu queria aproveitar um pouquinho e discutir a nossa região, a região de Jaboticabal, e uma atividade econômica que nós temos aqui, que é o setor canavieiro ou setor sucrocoleiro, que produz um combustível renovável, o etanol. E o etanol, que é um substituto de um derivado do petróleo, a gasolina, ele é menos poluente que a gasolina. Ele tem um efeito ambiental, se ele substitui o uso da gasolina, que tem origem fóssil, ele traz uma situação mais adequada, em termos ambientais, para as cidades. Isso já foi comprovado, né? Nas grandes cidades brasileiras, a substituição da gasolina pelo etanol fez com que melhorasse a qualidade do ar nas grandes cidades, embora ela ainda esteja muito ruim, mas bem melhor do que estaria se a gente não usasse etanol. Então, isso é uma vantagem, é uma vantagem brasileira. É um outro ponto importante para o Brasil se destacar no mundo. Nós produzimos em larga escala, desde a década de 70, de 1970, os mais velhos vão lembrar disso, né? Quando teve a primeira crise do petróleo, o petróleo aumentou 4 vezes de preço, o Brasil, como tinha já uma estrutura montada no setor sucrocoleiro, mas que produzia açúcar, nós produzia muito pouco etanol, que na época a gente chamava de álcool, esse que era o nome, agora que a gente passou a chamar de etanol há alguns anos, né? Então o Brasil entrou de cabeça com muito dinheiro público, é bom que se diga, dinheiro barato, muito subsídio, né? Os empresários ajudaram, mas o Estado também ajudou. Então, nós entramos de cabeça e viramos um grande produtor de etanol no mundo e um grande consumidor de etanol no mundo. Caiu agora, né? Mas nessa pandemia nós estamos mais parados, né? Mas nós somos um grande consumidor, um grande produtor de etanol no mundo. E nós destacamos isso, não é? Olha, o Brasil
consegue produzir um combustível para os automóveis menos poluente do que o diesel. Em alguns países eles usam diesel para os automóveis, né? E menos poluente que a gasolina. Isso é uma verdade. Isso é um ponto favorável ao Brasil, à nossa região, a gente deve valorizar isso. Mas a gente devia valorizar um pouco mais, né? Eu tenho percebido que algumas lideranças desse setor estão se descuidando, estão usando o ambiente apenas quando lhes interessa. E depois deixam o ambiente de lado. Então, nós temos uma produção de combustível renovável, nós eliminamos praticamente a queimada da cana, que era um grave dano ambiental que nós tínhamos na região. Então, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Nós estamos na safra de cana, a gente já não percebe as fagulhas que vinham para os nossos quintais, para as ruas, sujavam as roupas que a gente mantinha no varal. Nós eliminamos a queimada da cana praticamente. Isso causou desemprego, teve um efeito social danoso, ruim, mas em termos ambientais isso trouxe uma vantagem adicional para a imagem do etanol, combustível renovável e que não queima mais a cana. Mas eu queria dizer que os empresários do setor gostam de destacar isso, e tem que destacar isso, a nação também tem que destacar isso, mas às vezes dá umas escorregadas, né? Nós tínhamos, no governo do PT, criado um zoneamento da cana no Brasil que limitava a cana a região, a uma determinada região. Estava proibida a instalação de canaviais e de usinas no Pantanal do Mato Grosso. Aí Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não é? E estava proibida também a instalação de novos canaviais e novas usinas na região da floresta amazônica. Era um ponto muito favorável para o setor. E eles deixaram o governo atual, eu não lembro se foi esse governo ou o anterior, o Temer, acabar com isso. Liberaram o plantio de cana, instalação de usinas, em áreas que deviam ser áreas de preservação. Né? O etanol é mais favorável que a gasolina, mas em relação às florestas que nós temos, não. Então, a entrada do etanol no Pantanal, na Amazônia, é um ponto desfavorável para a gente, em termos, estou dialogando com os empresários do setor, em termos econômicos, não é só em termos ambientais. Então, a defesa do ambiente, do meio ambiente, não pode ser oportunista. Quando nos interessa, a gente defende. Quando não nos interessa, a gente esconde um pouquinho, né? Ou agride o meio ambiente. Então, essa defesa tem que ser para valer, estratégica. Não pode ser de acordo com os ventos. Tem que ser uma defesa que vá adiante. Então, vamos recuperar essa imagem do etanol, certo? Que há no mundo aí outras perspectivas, não é? Os carros elétricos, que são menos poluentes ainda, né? Estão sendo desenvolvidos em vários países, podem tomar conta do mercado, mas vamos tentar valorizar sempre o etanol como uma conquista nacional que tem repercussões positivas ambientais, mas às vezes chamando a atenção daqueles que usam isso só pensando no negócio. O negócio é fundamental, os investimentos são fundamentais, o crescimento da economia, todo mundo quer, mais emprego, todo mundo quer. Mas vamos incorporar para valer a questão ambiental? Não vamos querer dar uma desperto nessa questão?
Né? A mesma coisa em relação à Amazônia. Eu queria ir um pouquinho além e pensar na Amazônia. Nós estamos aí, não é uma escorregada, é uma passagem de uma boiada de muitos bois pela política ambiental da Amazônia. Uma política ambiental que nós demoramos para construir, mas que foi uma política ambiental coerente, correta. Então, se nós pegarmos a Amazônia, temos que preservar a Amazônia. Tem que pôr na cabeça que a Amazônia não pode virar uma imensa pastagem, uma imensa plantação de soja, que são as atividades agrícolas e pecuárias que mais crescem na Amazônia, né? A pasto e o plantio de soja. A Amazônia pode ser preservada e há mecanismos das pessoas que moram na Amazônia, e mesmo que estão indo para lá, de terem renda sem destruir a floresta. Temos que trabalhar dessa forma, se valorizar no mundo, pensando na questão ambiental e pensando na questão econômica. Nós temos no mundo hoje duas grandes florestas. A maior é a floresta da Sibéria, que é uma floresta de clima frio, né, na Rússia. E a segunda é a floresta amazônica. Ah, mas na África não tem floresta? Não, a vegetação predominante da África é uma vegetação mais parecida com o nosso cerrado do que com a floresta amazônica. Então, a maior floresta tropical do mundo está no Brasil e nos países limítrofes, a floresta amazônica. E nós podemos nos valorizar em relação ao mundo preservando a Amazônia. Nós, a partir de 2004, com auxílio dos nossos cientistas, e eu queria lembrar especialmente o pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, que está instalado no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, nós criamos ações públicas de monitoramento, de fiscalização, de controle, que levaram o Brasil a reduzir, a partir de 2004, ano a ano, a quantidade de floresta amazônica que nós estávamos derrubando. Então, isso foi caindo, não zerou. Porque a gente tem que pensar também que a política tem não se resolve tudo de uma vez, mas a gente vinha conseguindo reduzir a queimada e o desflorestamento. Diminuímos muito o desmatamento da floresta amazônica a partir de 2004. Coincidência que foi o governo PT? Eu acho que não. O governo PT conseguiu incorporar a questão ambiental no dia a dia do governo, no dia a dia da ação pública. Nos últimos anos, isso está sendo desfeito. Nós estamos achando que a floresta amazônica é só um atrapalho. Vamos derrubar, vamos tacar trator de esteira, tacar boi, tacar soja lá e pronto, acabou. Vamos ganhar dinheiro por aí. É uma irresponsabilidade esse pensamento. Porque, vejam, né, nós antes conseguimos preservar o ambiente, diminuir os danos que a gente causava à floresta. E a agricultura brasileira, ao mesmo tempo, continuou aumentando suas exportações. Então, não atrapalhamos o negócio. Nós conseguimos conviver a preservação ambiental com o negócio agrícola. Fomos reduzindo o desmatamento e a agricultura aumentando a exportação. Porque aumentou a produção por área, porque nós ficamos mais eficientes na tecnologia, etc. Então é possível essa convivência. E o mundo reconhece isso. O que está acontecendo com a gente agora? Estamos sendo muito mal vistos no mundo. Muito mal vistos. E uma das críticas que o mundo nos faz é em relação ao nosso descuido com a floresta amazônica.
Não temos que nos preocupar com isso. Deixa os garimpeiros entrar lá à vontade, contaminar a água, derrubar a floresta, deixa os pecuaristas, os agricultores entrar lá à vontade, derrubar a floresta. Né? Isso vamos ter renda. Primeiro que podemos comprometer a renda de outras regiões. Que eu insisto, a umidade da Amazônia é muito importante para as chuvas que acontecem em São Paulo, no Sudeste. Os cientistas chamam isso de rio voadores. Né? Rios que não correm na superfície da Terra. A umidade que vem pelo ar e que nos abastece, que a gente nem percebe, né? Mas que os cientistas já perceberam que existe, já determinaram as rotas desses rios. Então, a atitude que a gente tem que tomar em relação à Amazônia é outra. Uma atitude mais responsável, mais inteligente, com maior fundamento científico. Né? Temos portas sendo fechadas para as exportações brasileiras. Isso vai acontecer especialmente com os países europeus. Eles não vão aceitar algo desse tipo, que a gente destrua a única floresta do mundo. Sempre a gente diz, mas eles já destruíram as florestas deles. É verdade. A Europa, os Estados Unidos já destruíram, né? Em grande parte das florestas. Mas nós vivemos num outro tempo. Um outro tempo, inclusive, que a gente pode se vangloriar e conseguir ter resultados econômicos da preservação. Interessa ao mundo todo que a gente preserve a floresta amazônica? Então vamos lutar para que o mundo remunere isso, para que a gente tenha remunerações, consiga... A gente já conseguiu alguns fundos de investimento dos países nórdicos, da Alemanha, investindo na Amazônia, né, para preservação, que venha mais dinheiro para a gente preservar, que a gente tenha outras maneiras de explorar a biodiversidade da Amazônia sem destruir as florestas. Lá há muita riqueza de peixes, muita riqueza de frutas, não é? de plantas para outras finalidades, que poderiam ser exploradas de uma maneira inteligente sem destruir a floresta. Então, nós temos no corpo humano, coração. Né? O coração nos faz pensar, inclusive, nos nossos descendentes. Se a gente deixar no final do século uma temperatura com 5 graus a mais do que agora, a vida dos nossos descendentes, dos mais novos, né, os netos, dos mais velhos filhos, vai estar comprometida. E talvez comprometida de uma maneira que a gente não dê conta. A Covid-19, a gente torce para que ainda esse ano a gente encontre uma saída na área médica. Mais provável que isso aconteça o ano que vem. Mas um desastre ambiental, o que a gente vai fazer? Não tem vacina para isso. Até onde eu consigo perceber. Vamos instalar ventiladores no mundo todo para diminuir a temperatura do planeta. Temos que tomar atitudes corretas já. Né? Diminuindo a emissão de dióxido de carbono e gases de efeito estufa. Então, essa visão que a gente tem sobre a floresta amazônica tem que ser uma visão com muito mais responsabilidade. Né? Deixa eu aqui, Arlindo, Armazéns e Restauração, Miriam comentou, Eugênio, oi Eugênio, Luiz Paulo, dizendo que é um assunto muito importante, de fato é isso mesmo, não é? Então a nossa preocupação com a floresta amazônica tem que ser continuada, com o ambiente tem que ser continuada. E eu sugiro que nesse ano, no ano de 2020, que é um ano
de eleição municipal, não é? Que a gente comece a pensar em cada cidade que a gente vive. Nós aqui de Jaboticabal. Será que já existe em Jaboticabal um balanço da emissão de gases de efeito estufa? Nós sabemos o quanto que a gente emite de dióxido de carbono e o quanto que a gente absorve, né? Tendo esse balanço, que atitudes a gente poderia tomar? Vamos incentivar ciclovias, que a gente use menos automóvel, vamos valorizar o transporte coletivo. Aliás, o transporte coletivo se tentou fazer uma mágica, não é mágica a solução. A solução tem que ser responsável. Vamos tentar valorizar o transporte coletivo, vamos tentar fazer com que a gente... Porque um dos agentes de maior poluição, né, é o transporte. A maior poluição do mundo vem do setor de energia, a segunda da agricultura e da pecuária, né, não vou me estender nisso, e a terceira é o transporte. Então, em Jaboticabal, tem lá a quantidade de gás de efeito estufa que a gente emite. Que atitudes a gente poderia tomar para diminuir? A comunidade toda. A questão do lixo, ainda há coisas para a gente fazer? Certamente. Certamente. Né? Alguns reciclam, alguns fazem coleta seletiva, mas muita gente ainda não faz. E quem faz coleta seletiva talvez pudesse fazer de melhor maneira, aprimorar mais ainda. Eu tenho visto os mais novos sendo ainda mais cuidadosos. Né? Eu aprendi a fazer 2 lixos em casa, o chamado lixo sujo e o lixo reciclável. Tem gente que agora já está pegando o lixo reciclável e separando em 4, 5 tipos de materiais, para facilitar a vida de quem vai trabalhar com reciclagem depois. Então, como diminuir a emissão de gás de efeito estufa no município, em Jaboticabal? Que atitudes a gente poderia tomar? E como aumentar a emissão de oxigênio em Jaboticabal? E aí é fundamental a gente pensar na área verde da nossa cidade, né? Ter mais cuidado, ter uma política de plantio de árvores mais forte, ter atitudes que façam com que a emissão de oxigênio na nossa cidade aumente. Inclusive na arborização das ruas. Né? Muita gente entra, a árvore só vai trazer sujeira. Bom, eu acho que folha não é sujeira. Né? Folha, nesse período do ano, as folhas caem mesmo. Né? Muitas árvores, os ipês, por exemplo, né? As árvores caducam, caem. Pô, mas depois elas recuperam. É tão bonito ver o ipê florido, né? Ipê rosa, que está florindo agora, ipê roxo. Então, além da questão ambiental, tem a aparência também, uma cidade mais agradável. Então, eu sugiro para quem está discutindo os problemas da cidade que pense nisso. Como Jaboticabal poderia virar, ou uma outra cidade, virar um local, não de contribuição para o aquecimento global, mas para a diminuição do aquecimento global. Tem um balanço positivo. Então, são várias atitudes que a gente pode tomar, várias atitudes que a gente pode ter para ajudar essa questão ambiental. O que nós não podemos é esquecer dessa questão ambiental. Nós, como cidadãos, cidadãs, as empresas, o comércio, a indústria, os agricultores, esta questão tem que estar incorporada no nosso dia a dia. Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Acumular riqueza não pode ser a única alternativa que conduz a nossa vida. Junto com a melhoria do padrão de vida, junto com o acúmulo de riqueza, nós temos que incorporar cada vez mais outras questões. E a questão ambiental não pode ser
deixada de lado. Então é isso que eu queria falar, lembrando sempre que os dias são importantes, e ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Internacional do Meio Ambiente, mas isso é uma marca. O que a gente precisa é, no dia a dia, trabalhar com isso. Rosângela Ferreira aqui. Obrigado, Rosângela, pelas palmas. O Eugênio Ferreira, assim que o senhor voltar para a prefeitura, que é isso. Infelizmente, as pessoas ainda precisam de um incentivo para poder pensar no social e no ambiente. Eu acho que sim, acho que isso é uma questão, não é? Às vezes precisa ter uma legislação. Uma legislação, às vezes, impositiva. Né? Cuidado com a água. Né? Antes, por exemplo, as usinas, vamos dar um outro exemplo das usinas. As usinas na década de 70, ainda na década de 70, e vejam onde estão instaladas as usinas da nossa região. Quem vai para Ribeirão, veja onde está a usina São Francisco. Na beira de um córrego com água volumosa. A usina São Martim, na beira do Mogi. Porque pegava a água da vinhaça, do vinhoto, né, que é a sobra líquida do processo de produção de açúcar e etanol, e jogava nas águas do Mogi para o rio levar embora. Hoje eles não fazem mais isso. Então teve uma legislação que foi impondo cuidados. Mesma coisa para as cidades. Né? Antes a gente não tratava até a década de 90. Jaboticabal começou a tratar esgoto, lembrando aí da prefeita Maria Carlota e do prefeito anterior, Adail, que fez os emissários, né, os córregos. Carlota construiu as estações de tratamento, coordenou, né, a construção. Então, nós tratávamos esgotos, nós jogávamos esgotos nos córregos da cidade, diretamente, no Cerradinho e no Jaboticabal. Então, precisa ter legislação. Mas, além da legislação, é importante que a gente se conscientize também da importância disso. Né? Que façamos mais debates sobre isso, que levemos esse tema mais fortemente para as crianças. Eu tenho 2 netos, 3, né? Mas a mais novinha ainda não está na escola. Já ela vai. Né? Mas os 2 que estão na escola, diferentemente da minha geração, discute-se lá a questão ambiental, a questão de preservação ambiental. Então, esse tema tem que estar presente. E eles cobram a gente. É legal isso. Criançada vai aprendendo as coisas, vai cobrando dos mais velhos. Né? Então, isso tem que estar incorporado no nosso dia a dia. Nós temos que levar adiante essa preocupação, mais gente se conscientizar e ter políticas públicas para isso. A ação do poder público, em nível federal, infelizmente não está acontecendo, em nível estadual e nível municipal, tem que ser efetiva para que a gente tenha uma condição ambiental de melhor qualidade. Né? Aqui o Arlindo Gomes Miranda fez um comentário importante. Temos uma boa legislação ambiental. O Brasil já avançou em termos de legislação. A legislação, né, Arlindo, que vem sendo construída desde a década de 1980. Foi a partir daí que, até onde eu saiba, viu, Arlindo? Até onde eu estudei, mas foi a partir da década de 1980 que a legislação ambiental começou a fazer mais parte da estrutura institucional do Brasil. Até foi a partir daí que se criaram, né, os ministérios do meio ambiente. Né? Então, não é a legislação ambiental, nós desenvolvemos bem, mas, de fato, ela pode virar letra morta. Ou seja, você tem uma boa legislação e não a aplica. Nesse momento, nós estamos deixando de aplicar. Né? Entendendo que temos que passar com a boiada sobre a Amazônia, né? Aproveitar, inclusive, que as pessoas estão comovidas com a doença. Olha o que o ministro do Meio Ambiente disse para nós, na reunião ministerial lá que foi divulgada. Aproveitar que as pessoas estão desmobilizadas porque estão ficando em casa, não conseguem se preocupar com outra coisa.
vamos aproveitar o termo dele, né? Vamos passar com uma boiada sobre a legislação ambiental. A nossa ministra da Agricultura está sendo chamada no mundo como rainha do veneno e desmatadora maior da Amazônia. Então, é péssimo isso. E insisto, não é um debate ambiental tão somente, é um debate econômico. Nós não podemos ser irresponsáveis desse tanto. De achar que hoje a gente pode ter um. Lembra dos curtumes? Os mais velhos vão lembrar dos curtumes antigos. O quanto faziam mal para as pessoas e quanto poluíam os curtumes. Né? Hoje os curtumes são muito mais adequados, preservam mais a vida das pessoas e poluem muito menos. Continuam cheirando mal, mas tem curtume. É muito difícil de evitar o cheiro. Como é difícil evitar o cheiro da vinhaça. Mas a vinhaça que antes era jogada no rio, hoje é aproveitada para fertilizar e irrigar a terra. Então nós temos saídas. Não precisamos achar que o ambiente é um atrapalho, que o meio ambiente é um atrapalho. E precisamos desenvolver a legislação cada vez mais e aplicá-la. Né? Então, Arlindo, obrigado pela intervenção, muito legal o que você apontou. A Regina está lembrando aqui da forma como o governo está atuando. Regina Torres, não sobrará nada da Amazônia. Tomara que isso se reverta, viu, Regina? Não pode acontecer esse tipo de coisa. Bom, gente, eu queria agradecer a todos que participaram, né? Que esse debate tem que continuar ocorrendo, tem que continuar nos estimulando, né? E há no país possibilidades de a gente voltar a ter uma imagem mais positiva no mundo. E certamente a questão da Amazônia não só, mas especialmente a questão da Amazônia, tem que ser valorizada. O Brasil incorporou na sua estrutura econômica, não por deliberadamente, mas por condições estruturais históricas, uma estrutura menos poluidora em vários campos. Na energia, por exemplo, que eu falei que é o setor que mais polui no mundo. O Brasil tem uma estrutura na energia muito menos poluente. Porque nós não temos muitas termoelétricas, temos muitas hidrelétricas. Lógico que os nossos rios foram importantes, não? Mas a nossa engenharia também foi importante. Então, nós temos muitas hidrelétricas no Brasil que são muito menos poluentes que as termoelétricas. Quando queima carvão, óleo diesel para produzir energia, isso é muito mais poluente que as hidrelétricas. Embora as hidrelétricas também tenham efeitos ambientais negativos, mas que dá para controlar mais. Nós incorporamos na nossa matriz de combustível o etanol, que também é menos poluente que o combustível fóssil. Vamos incorporar a Amazônia nisso. Brasil, por que não se divulgar no mundo? Por que não valorizar isso como um país com grandes preocupações ambientais? Por que nós não nos merecermos, levando em conta o que nós acumulamos até hoje? Não seria muito mais inteligente, muito mais consequente? Do que nós queremos mudar e agora sermos reconhecidos no mundo como um local que libera todos os agrotóxicos do mundo, né, os proibidos em outros países, queima todas as florestas. Essa imagem é muito desfavorável, até em relação à história que nós construímos. Bom, mas era isso. Acho que eu falei um pouco demais, vocês me desculpem, mas essa questão é uma questão muito importante para a gente, de fato, tratar. Queria desejar a todos um bom dia. Vamos manter muito cuidado, não é o tema de hoje, mas vamos continuar mantendo muito cuidado com a pandemia. Nós ainda não atingimos o pico da pandemia. Ontem nós passamos tem mais de 600 mil brasileiros que foram atingidos, né?
Mais de 30 mil mortes, 35 mil mortes no Brasil. Isso vai aumentar muito nos próximos dias. Não é querendo ser uma ave de mau agouro, não, de jeito nenhum, mas é a realidade. E ainda a gente tem que continuar nos preservando, que daqui um mês e meio a gente volta a uma vida mais tranquila. Grande abraço, bom final de semana a todos.